Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúdo os pacientes nos hospitais do Brasil, da ProSaúde, e com um carinho especial, amanhã, dia 18, dia de São Lucas, é dia do médico. Saúdo todos os senhores médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras e auxiliares que trabalham em nossos hospitais. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com humildade, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus chamou os 12 e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A última frase que lemos no Santo Evangelho: dar a sua vida em resgate por muitos. Na última guerra, nas prisões de Auschwitz, os prisioneiros mataram um soldado alemão e o comandante daquele campo de concentração ordenou que fossem mortos 10 prisioneiros por cada soldado alemão que viesse a ser morto. E assim, escolheram aleatoriamente 10 prisioneiros para serem fuzilados. Um senhor que era pai de família e que ficou entre os escolhidos entrou numa crise de choro, pensando nos seus filhos, pensando na família, pensando na esposa. E entre aqueles que estavam e não foram chamados, estava um sacerdote, Padre Maximiliano Kolbe, e ele se ofereceu então para ser executado no lugar daquele pai de família. E assim aconteceu. Ele se ofereceu em resgate. Já que os senhores querem número, eu me ofereço em resgate no lugar desse senhor. Padre Bartolomeu Maximiliano Kolbe foi executado, mais tarde foi canonizado, e na celebração de sua canonização em Roma, com o Papa São João Paulo II, estava presente aquele senhor a quem ele dera a vida e a liberdade. Jesus se apresenta ao Pai em resgate pela humanidade. Não se trata de pagamento de uma dívida, mas de uma prova de amor. Assim como o Padre Maximiliano Kolbe, num gesto de amor, se oferece para morrer no lugar daquele outro condenado, Jesus, numa prova de amor para conosco,
ele se oferece para morrer em resgate. Não é que Deus queira o sofrimento, mas Cristo apresenta ao Pai uma prova de amor para com toda a humanidade e para conosco, para mim, para você. A lógica do Evangelho é diferente da lógica do dia a dia da nossa vida. A lógica do mundo, quem pode mais, chora menos. A lógica do Evangelho, quem quiser ser o maior, procure ser o menor. Se voltarmos ao início da criação, o demônio foi expulso do céu ao se revoltar contra Deus e ao dizer, não servirei, non serviam. Não vou entrar aqui em todo questionamento teológico. E quando o anjo se aproxima de Maria, ele dá a missão de ser a mãe do Messias, ela responde, eis aqui a serva do Senhor. Maria é a maior oposição ao demônio. O demônio, não servirei. Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor. Quem quiser ser o maior, procure ser o menor. Assim, a atitude de serviço não humilha, não diminui a pessoa, mas a faz crescer numa grandeza semelhante à grandeza de Maria, hoje gloriosa e rainha do céu e da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, enviados para testemunhar o Evangelho da paz e contribuir para o bem de todos, apresentemos ao Senhor nossos pedidos, dizendo: Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Pela Igreja de Deus, nascida do lado de Cristo transpassado, para que seja sinal de seu amor e de sua misericórdia no mundo, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Pelos pastores e servidores da Igreja, para que estejam como Cristo, sempre prontos a servir e a dar a vida pelo povo, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Pelas autoridades do país, para que se disponham a aliviar o peso da dor e do sofrimento dos abandonados e descartados da sociedade, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Pelos servos sofredores, perseguidos por causa de seu compromisso com o Evangelho, para que permaneçam firmes e mantenham o ânimo nos momentos difíceis, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Pela nossa Assembleia, reunida em nome de Jesus, para que venha sobre ela a graça do Deus amoroso e seja perseverante na fé, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Por todos os médicos, médicas, que em todos os hospitais, clínicas e laboratórios do Brasil se dedicam ao serviço da saúde dos nossos irmãos. Que Deus lhes dê a graça da saúde, a alegria
no exercício da sua profissão e os abençoe junto aos seus e suas famílias e os ilumine na solução dos problemas que encontram no exercício da profissão. Rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Ajudai-nos, Senhor nosso Deus, a carregar a cruz do compromisso com o Evangelho que assumimos em nosso batismo por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofereço esta Santa Missa na intenção de todos os senhores médicos e médicas que trabalham em nosso Brasil. Um carinho especial para aqueles que nos atendem. E convido a cada pessoa que participa desta Santa Missa rezar pelos médicos que já passaram por sua vida, que os assistem, que os atendem. É uma forma também de retribuir aquela dinheirinho que nós pagamos, muito ou pouco, nas consultas, não paga o sacrifício dos anos de estudo, de pesquisa, de disponibilidade que eles têm para com seus pacientes. Deus os abençoe junto às suas famílias e os faça crescer na ciência da medicina e na abnegação a serviço dos irmãos. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos
e proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ao Pai Santo a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco e meu irmão Cláudio, bispo desta igreja, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. E, seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs. Lembro os 891 médicos no Brasil que faleceram vítimas da Covid até o dia 21 de junho deste ano, conforme dados da Associação dos Médicos do Brasil. Que adormeçam na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, e acolhei-os na luz da vossa face, e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, e com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis Cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra E serei salvo. Felizes os pobres, felizes os mansos, quem busca a justiça com sede e com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem é puro, feliz quem padece, Senhor, por teu nome. Vamos juntos na glória ao Senhor, ao seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor e atendeu, me livrou da grande aflição. Felizes os pobres, felizes os mansos, quem busca a justiça com sede e com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem é puro, feliz quem padece, Senhor, por teu nome. Olhem todos para ele, se alegrem, alegrem por sua boca,
Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu disse na homilia, amanhã, dia de São Lucas, dia do médico, e reitero o que havia falado. Neste ano, no Brasil, até o dia 18 de junho, pelo Conselho Federal de Medicina, morreram no Brasil 891 médicos vítimas da Covid. 107 no Rio de Janeiro, 92 em São Paulo, 80 no Paraná, 92 no Pará, 80 no Paraná, 77 em São Paulo, no Amazonas 55, os 5 primeiros estados que mais perderam médicos. E a nossa Minas Gerais perdeu 20 médicos. E aqui na cidade de Patos de Minas, recentemente nós perdemos um. São pessoas de coração grande que, querendo ajudar e salvar, se expuseram e contaminaram essa doença mortal. É importante lembrar que o médico, ele não é apenas médico. Ele é pai, ele é mãe, ele é esposo, ele é esposa, é jovem que sonha com o futuro. E assim sacrifica essa dimensão do afeto familiar no exercício da medicina. Eu era padre novo e fui participar de um jogo final de campeonato mineiro, no Mineirão, Atlético e Cruzeiro. E antes que iniciasse a partida, os alto-falantes do Estado anunciaram: Doutor fulano de tal, o senhor está sendo chamado ao Hospital X. O médico não tem tempo para ele. O tempo dele está a serviço dos seus pacientes, dos hospitais e da sua missão. É um dom total de tempo e até da própria família. E sofrem também com o sofrimento dos pacientes. A virtude da abnegação, que é própria dos médicos, ela vem com a cor do sacrifício, da renúncia, da mortificação dos interesses próprios em benefício do próximo. Como disse, aquilo que se paga numa consulta médica não paga tudo. Muitas vezes, depois de uma consulta médica com um novo médico, numa nova situação, posteriormente, além de ter pagado os honorários médicos, eu envio um livro de cortesia e de presente de gratidão. Dinheiro não paga tudo, não paga carinho, não paga atenção. Há um médico, Edmundo Pellegrino, escreveu um livro, nós não temos, que eu saiba, a tradução em português, mas é Humanismo e Medicina. Parece-me que é um médico americano. E ele diz que medicina não é uma ciência ascética de laboratórios, mas é uma disciplina humanística, com calor humano, com proximidade, com assistência, com compreensão. Cresce hoje na medicina a psicossomática, a cura não apenas do corpo, mas também do psiquismo da pessoa. Ganhar a confiança dos pacientes para levar a eles a graça da saúde. Que Deus abençoe os nossos médicos, os ilumine, possam crescer no valor da medicina e na disponibilidade de serviço aos irmãos, e os abençoe também em suas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.